para fechar o tema Flamengo, sempre aparece aqui, ó. Sempre aparece o Felipe Luiz com contrato até o final de 2025, até o final do ano. Já iniciou negociações para renovar por mais um ano, até o final de 2026. Só que sempre tem o fantasma de Jorge Jesus, né? Avaliam, segundo alguns colegas, o Flamengo avalia a possibilidade, se ele poderia vir. Ele que está perto de fechar com o Al Nassr da Arábia Saudita, né? Mas ainda não fechou. Mas independente disso... não fechou? Ainda não foi anunciado oficialmente, não, como técnico do Al Nassr. Ele que já trabalhou no Hilal. Por mais que o Flamengo tenha dinheiro, não acho que ele tem bala para brigar com o Al Nassr, se o Al Nassr quiser mesmo, né? Mas independente disso, eu não vejo nenhum motivo para o Flamengo pensar em não renovar com o Felipe Luiz. Claro que não, pelo contrário. O Felipe Luiz fez um trabalho bastante competente, bastante sério. Pegou o Bayern de Munique e perdeu do Bayern de Munique, que é o quê? O problema não é perder do Bayern de Munique, é o Flamengo, é o Fluminense ter passado. É isso. Isso é terrível. Isso é terrível, fica todo esse papo. Em vez de falar do Fluminense, ele tá falando. E assim, fica um negócio pesado. Quando perdeu do Bayern, jogou legal. Jogou bem mesmo. Jogou bem mesmo. Jogo legal. Eu achei bacana. Achei legal. A torcida do Flamengo também tava conforme. Aí passa o Palmeiras. Aí passa o Fluminense. Ainda o Palmeiras, Botafogo passa o rival local, ok, então mas alguém tinha que passar, não tinha aí jeito. Passa o Fluminense. Aí o Fluminense a sexta-feira foi terrível. Novo. Aí a derrota pro Bayern já virou, daqui a pouco foi uma vergonha perder do Bayern. A sexta-feira 7-1, entendeu? Foi terrível. E aqui não estou falando por participar de vários grupos rubro-negros, ter vários amigos e, sobretudo, colegas jornalistas rubro-negros. A única notícia boa pro flamenguista rubro-negro na sexta-feira foi o Palmeiras ter sido eliminado, que já tinha sido terrível, por óbvio, né? Como diria Nelson Rodrigues, o Fla-Flu começou lá em 1912, começou 40 minutos antes do nada, foi um nada pro torcedor rubro-negro, o Fluminense chegar brilhantemente onde está e vai estar pelo menos até amanhã. É isso que tá fazendo esse cara louco. Exato. Se o Fluminense for pra semifinal, o trabalho do Felipe já tá demais. Péssimo, e a derrota pro Bayern de Munique é pior que o 7-1. Fica. E o Flamengo muito bem como jogou contra o Bayern. De novo, que o Pilhado teve ataques de pilhas e pelancas aqui em relação ao Neuer. Eu acho que foi uma bobagem que falou o Neuer, porque o próprio Neuer, aos 14 minutos dos 4-2, fez a defesa, mais uma, fabulosa na carreira dele. Naquele lance, Luiz Araújo. Mas ele pode ter achado o jogo. E foi um jogo legal, foi um baita jogo. Mas ele jogou muito bem, mas perdeu para um time melhor, com muito mais investimento. Foi o que o Felipe falou. E o Felipe falou, olha, eles são melhores. E são, pô. E o Flamengo jogou muito bem. E claro, de novo, jogar para igual. Mas olha a conta dos caras. Olha a conta dos caras. O Flamengo foi eliminado por um time que perdeu do Botafogo e estava jogando com 9. Eles vão fazer essa conta e a derrota fica pior. E o Neuer tem algumas falhas no jogo também. Não, né? Mas a derrota fica muito louco isso, né? A retroativa é louca, mas acontece. Claro. Acho que acontece. Depois se cai na Libertadores, vai voltar no... Sim. Mas aqui também perdeu. Além de perder aqui, perdeu do Bayern. Típico do brasileiro. O Barbosa, vou voltar lá no tempo. Quando o Barbosa, quando acabou a Copa de 50, o Barbosa não foi massacrado. Não foi ao contrário, ele continuou jogando. E só na seleção também. Só não foi para a Copa de 50. Ele voltou para a seleção, só não foi para a Copa de 54 porque ele estava machucado. E recebia visita das pessoas, as pessoas iam na rua lá, iam visitar, tal. Quando ele parou de jogar, eles foram aumentando a derrota, aumentando, até chegar uma tragédia, até o Barbosa ser culpado, e aí entra muito negócio de preconceito, fala do Barbosa ser negro e tal, isso pesou bastante, mas essas coisas eles vão aumentando. Então essa derrota normal do Flamengo pro Bayern de Munique, jogando uma partida legal, mas onde porque quando você joga com um time melhor, você precisa contar também que o outro time não jogue melhor. Não joga o que pode. Se o outro time jogar o que pode, você pode jogar o que você pode, mas se ele é melhor, ele vai ganhar. Foi o que aconteceu. O Bayern jogou uma bela partida. E o Flamengo também. Só que o Bayern é melhor. Você precisa contar que... Por que o PSG perdeu do Botafogo? Porque o Botafogo é melhor que o PSG? Não. Eu acho que não. O PSG estava num dia ruim. Não acertava o gol, estava com dificuldade. Então, o dia ruim do PSG, somado ao máximo do Botafogo, deu essa vitória. O futebol permite esse tipo de coisa. Agora, se o PSG joga tudo, pode jogar 100 vezes com o Botafogo, vai ganhar 101. Esse é o negócio que tem que ser colocado. Então, o Flamengo ainda deu azar do Bayern estar num dia importante. Mas aí os caras vão ligar. Tá vendo? O time que o Botafogo ganhou com 9 ganhou do Bayern, que eliminou o Flamengo. Vai aumentando o peso do negócio. O trabalho do Felipe Luiz é incontestável. Eu acho muito bom. Um trabalho bem legal. É, muito bom. E é um jovem, né? Um cara identificado, potencial enorme. Torcedor rubro-negro, com muito potencial. Olha, digamos, um cenário.
você ser diretor do Flamengo, digamos, Jorge Jesus está disponível, o Felipe Luiz está disponível, não estivesse eu estando. Eu não tenho a menor dúvida de ficar com o Felipe Luiz. O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi bárbaro, é histórico, o melhor time que eu vi na vida neste século, no Brasil, na América do Sul, mas a chance dele repetir o trabalho, primeiro pelo nível de excelência, é muito pequena, e a chance do Jorge Jesus não ter problemas, como ele teve no Barcelona, no Benfica, ele é complicado. Então, assim, vamos mantê-lo num pedestal para o Jorge Jesus, para a vida dele continuar o trabalho fabuloso do 19. A melhor coisa que pode acontecer para ele é não voltar. Não voltar mesmo. Se ele voltar... Aliás, eu gostaria, eu teria interesse de ver essa volta do Jorge Jesus. A possibilidade de dar... Nossa, de dar caca é enorme. Enorme. Tem um ditado italiano que diz assim: não volte para o lugar onde você foi feliz. Você você vai ter problema. Você vai ter uma comparação. Se o Jorge Jesus chegar e ganhar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com diferença de 3 pontos, já não é o mesmo trabalho. Outra vez foi quanto, Bruno? 11, 12, né? A diferença foi mais, ele fez 90 pontos. Aí o maior campeão da história. 74, foi 16. Não? Não, e lembrando que o Santos com 10 pontos, já vão reclamar. O Santos foi o maior vice que teve. Porque o Flamengo foi fabuloso e o Palmeiras estava muito bem até a chegada, até a parada para a Copa América de 19. Foi ser o Filipão. Nossa, se ele perde... Se ele ganha por menos de 19 pontos, se ele ganha por 8 pontos, já foi mal. Se ele não ganhar a Libertadores, que é uma coisa acidental, a vitória do Flamengo, sem desmerecer nada, aconteceu em 2, 3 minutos, que não é uma coisa que você programa. O Jorge Jesus não programou aquilo. Olha, no final o Gabigol vai... Não aconteceu. Se não ganha, vai para vice-campeão, vai ter problema. Então, essa expectativa é a melhor coisa que ele faz na vida. Não volte. Até porque eu acho que ele fez o melhor trabalho que ele podia fazer. Vida. Ele teve 2 momentos importantes. Aquele primeiro período do Benfica. Sim. Quando ele voltou no Benfica, saiu a pontapés. Mesmo, o pessoal depois, péssima impressão do Jorge Jesus. E depois no no Flamengo. Então, sabe, ele não é nada disso. Ele fez 2 trabalhos. Maravilhoso, de novo. Mas ele é um técnico, né? Foi o trabalho dele. Ele jamais foi um técnico internacional em termos de Europa. Ele é técnico de submundo. Ele vai para a Arábia, ele veio para o Brasil, que ainda é um mercado alternativo. Na Turquia, mas na Arábia é bom dizer que ele comandou o time que bateu o recorde mundial de 34 vitórias seguidas. Jogando contra um monte de time árabe. Mas o Hilal, que é o dele, é muito bom. O Hilal o quê? Então, mas o Jorge Jesus, até nessa coisa da expectativa, né, que a gente fala muito do Jorge Jesus, um mini momento, né, um momento, claro, não tem a mesma ligação e foi muito curto, né, o próprio Botafogo, né, o Botafogo, ele tem um momento nesse Mundial, o que ele ganha do Paris Saint-Germain, o jogo que a gente falou, ali, espetáculo, todos os elogios justos, alegria de todo mundo do Botafogo, todo mundo feliz, ganhou do campeão da Champions League. Há 13 anos, o campeão da Champions League não era derrotado por um time de fora. Sim, do Corinthians e Chelsea. Torneio oficial. O Corinthians e Chelsea foi a última. Então o Botafogo conseguiu uma vitória gigantesca. E depois ele perdeu 2 jogos normais. Ele perdeu de 1-0 do Atlético de Madrid e classificou. E até pelas circunstâncias, de um saldo normal, ele segura até 42 do segundo tempo. Foi 0-0 até o finalzinho, aí tomou um gol, não correu o risco de ser eliminado em nenhum momento, que o Atlético ainda precisaria fazer mais 2 gols, só fez 1 lá no finalzinho. E depois perdeu de 1-0 pro Palmeiras na prorrogação. Mas a campanha do Botafogo é uma coisa maluca, porque eu acho que ele não jogou bem contra o Seattle Sounders e venceu 2-1. Se fosse o John, poderia ter empatado ou até perdido. Aí a partida estoica, maravilhosa contra o PSG. Não fez um grande jogo, mas compreensível pelas circunstâncias com o Atlético de Madrid. E realmente jogou muito mal na melhor também apresentação do Palmeiras. É o problema. Jogou muito mal contra o Palmeiras. Eu não contrataria o Renato Paiva, mas também não teria demitido nessas condições. Mas, indubitavelmente, ele jogou com medo do Palmeiras. Isso não se justifica. Ainda mais ele é do mesmo nível do Palmeiras. O Botafogo fez 24 contra o próprio Palmeiras. Ele poderia ganhar e poderia perder, mas ele tinha que ter jogado. Ele jogou com medo. Ele, com o Atlético de Madrid, vamos justificar. Contra o Paris Saint-Germain, ok. Estratégia que tinha que fazer mesmo, deu certo. Funcionou, foi ótimo. O Paris Saint-Germain não foi bem, ok, histórico. Quanto ao Atlético de Madrid, poder perder até de 3 gols, ainda você aguenta. Agora, por que jogou com medo do Palmeiras? Qual foi a justificativa disso? Será que ele só sabe fazer de um jeito? Não sabe fazer de outro jeito? Só sabe não, Botafogo Way, como diz o texto. Só sabe fazer de um jeito, jogar recuado com o Flamengo. Aí se ele passasse, fosse jogar, sei lá, contra o Auckland, ia jogar fechado no contra-ataque também? Realmente, não estou dizendo que não devia nem contratar e muito menos demitir. Mas
Não pode jogar com o Palmeiras da maneira que ele jogou. Não dá pra jogar daquele jeito. Você não pode ter medo de um rival da sua casa, o local onde você joga. Não dá, não tem sentido isso. Foi uma atuação ridícula do Botafogo contra o Palmeiras, embora tenha perdido só de 1-0 e só na prorrogação. Mas se fosse 0-0 e pênalti, ninguém ia demitir o Renato, né? Não. Se ele segurasse 0-0, sem dar um chute no gol, 0-0, vai no pênalti, o John pega. Seria heróico, né? Seria, mas de novo, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu cobro bom futebol. Ali, no caso, não tem justificativo. Por que contra o PSG, sim, agora contra o Palmeiras não era futebol. Por que o Botafogo é pior que o Palmeiras? Talvez um pouco, talvez não. É igual, hoje você fala, tem alguns times aqui no Brasil que não justifica você jogar com medo do outro. Então tá, Palmeiras e Flamengo, nenhum dos dois tem que ter medo do outro. Eles são no mesmo nível. Pode colocar o Botafogo nisso, pode colocar o Atlético Mineiro nisso, o próprio Cruzeiro agora. Não tem justificativo um jogar com... Eles são mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Não tem justificativo. Palmeiras e Botafogo, nenhum dos dois precisa ter medo de ninguém. É pau a pau, é igual, é ali, os dois times. E o moral do Botafogo, pô, a chave que todo mundo considerava o time rebaixado, ele sensacional, pô. Aí você vai jogar com medo do adversário. Um adversário tão ali, né? E sem que o Palmeiras tivesse feito nenhum jogo assim. Nossa, o Palmeiras tá de medo, não tá. Não. Justifica o Flamengo jogar. E mesmo assim jogou. Por isso que eu falo que foi a derrota do Flamengo contra o Bayern me deixou mais feliz em termos de ver futebol do que a vitória do Botafogo contra o PSG. Embora se justificasse, o Botafogo não jogou contra o PSG. Ele aproveitou os erros do adversário, ficou fechadinho e tal. Não mostrou bola, mas foi uma estratégia. Ok. O Flamengo jogou contra o Bayern de Munique. Foi pra cima. Assim, e se o Flamengo ficasse recuado? Ia perder do mesmo jeito, ia fazer papelão. Foi o que o Botafogo fez contra o Palmeiras. Eu discordo do Flávio quando ele fala que ele prefere, como é que é a tua frase, já célebre em relação a esses dois jogos? Eu prefiro perder como o Flamengo perdeu do Bayern do que ganhar com o Botafogo. Discordo, entendo, tá? Mas discordo, mas enfim, e respeitosamente, até porque é o Flávio que tá falando, o que adora falar umas bobagens assumidas, mas nesse caso eu entendo, o Flávio foi... É mais ou menos o seguinte, eu tenho muito mais orgulho da seleção brasileira de 82 do que a de 94. Não, é igualzinho, é a mesma tese. Eu gosto, o futebol de 90, a seleção de 82 é muito mais representativa do Brasil do que a de 94. Eu prefiro... E respeitando demais... porque assim, todo campeão merece respeito. Não necessariamente admiração. E tem alguns times que merecem, além da admiração por tabela respeito, mesmo chegando em quinto lugar na Copa de 82, é o time. O jogo que eu mais revi na vida foi Brasil e Itália. O de 82, amador, mas por vários deveres e prazeres de ofício também. E eu vejo muito mais, eu vi muito mais a Copa de 82, no caso, eu revi a Copa de 82 do que de 94. E olha que 94 é a primeira Copa que eu cobri em loco, o Brasil volta a ser campeão, tal, tudo legal. Mas assim, eu realmente estou nessa. Eu prefiro ainda o Brasil de 82 ao Brasil de 94, o que não significa dizer que eu prefiro perder um jogo jogando bem a ganhar. Porque, por exemplo, em 86, e o Flávio também está lá, acompanhou toda a preparação para o México e a Copa lá no México. O Brasil não era tão bom, até para alguns problemas que o Tele teve. O Tele brigou com o Gilberto Tim, o Tele estava isolado em 86. Mas a diferença do time de 86 para o Brasil de 94 são nos pênaltis. Se o Brasil vencesse a França nos pênaltis, ia seguir, talvez o Maradona ia ganhar do Brasil, ok. Mas enfim, o pênalti que o Baggio joga na Lua e que o Platini perde numa tarde que o Zico perde no tempo normal e depois o Sócrates vai perder, o Júlio César, que foi para mim o maior zagueiro daquela Copa de 86, manda a bola que explode na trave direita do Bates. A diferença é que em 94 o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália na final e 86 perdeu. 86 não mereceu ganhar. Não, e 86 o Brasil não jogou tão bem como 82. Perdeu. E perdeu nos pênaltis. Perdeu com justiça. Não, o Tele acho que não foi aquela Copa, podia ter sido melhor. O Tele é um trabalho que você pode criticar, inclusive internamente. O Flávio estava lá. Ele também ficou meio, sabe, ele não tinha mais a mesma pegada. Ele meteu 2 volantes, meteu o Elzo, meteu o Alemão. Mas meteu porque o Falcão não estava legal, tinha perdido o Cerezo. Era meio que compreensível. A própria eliminatória de 85, que acabou de completar 40 anos, o Brasil com o Tele, que substitui o Evaristo, ganha da Bolívia, ganha do Paraguai fora, empata no Maracanã 1-1 com o Paraguai, empata no Morumbi, sai vaiado contra a Bolívia. Tava tudo estranho. Os jogadores, o time estava muito aberto, com os pontas, que era o Renato Portaluppi e o Éder, já não estavam tão bem. Casagrande, depois Careca, enfim. Careca jogou uma baita Copa no México. Mas tem uma série de circunstâncias. Mas aquele time, em termos regulamentares, né, Flávio? É o time que empatou na prorrogação num dos maiores jogos da história das Copas contra a França, né? E perdeu nos pênaltis. Em 94 a gente empata com a Itália no maior calor que eu passei na minha vida em Pasadena. Um calor absurdo, o jogo começando ao meio-dia, naquele calor desgraçado lá em Pasadena no Rose Bowl, e ganha nos pênaltis de uma Itália que tinha um Baggio que jogou com uma cocheira,
né? E ainda chutou forte o pênalti que ele falou. E o Baresi tinha que fazer uma artroscopia no joelho. Então, assim, sem tirar o mérito, mas respeitando muito a galera de 94. Não tem nada a ver com respeito ou desrespeito. Tô falando de filosofia de futebol. Pra mim, a seleção de 82, ela só perde pra 50... para chamar um break na rádio da Jovem Pan e seguimos aqui no YouTube. Beleza. Pra mim, a seleção de 82, ela só perde pra de 58 e de 70. Ele é a terceira maior seleção da história do futebol brasileiro. Ganhou 62, ganhou 94, ganhou 2002. Ok, maravilha, ganhou. Tá. Eu não discuto com o ganhador. Campeão. É sempre respeito. Ou você não discute. Agora, eu tô falando o que eu gosto de futebol. Pra mim, as 3 maiores seleções do Brasil: 58, 70 e 82. Coloco no mesmo patamar. Olha, ela não. E sabe o que eu falo? Ela não ganhou azar da Copa. É igual a 74. Hungria 54, Holanda 74. Azar da Copa. O Cruyff não ganhou? Pô, azar da Copa. Aquele time de 74 tinha que ganhar. E perdeu pra uma baita seleção em casa, que era a Alemanha, não adianta, o Bayern de Munique. Mas a Holanda é melhor. Azar da Copa. Principalmente 54, a Hungria. Você não viu? Não, eu vi. Tá, a Hungria, a gente tem... Eu vi dentro do possível todas as imagens possíveis da Hungria de 54. Deu pra ver. Não, mas tem imagens. Você pode. Em breve eu vou subir no meu canal também imagens. Tô tentando negociar aí. Da Copa de 54 e do Match of the Century, aquele jogo em Wembley, 53. Hungria 6, Inglaterra 3. E o jogo de Budapeste, depois já em 54, 7-1 pra Hungria contra o English Team. O próprio Pelé diz que. É o que falou o Flávio. O Pelé disse que ele prefere o time de 70 ou de 58. Eu também prefiro. Eu vi mais o de 70 do que o 58, por óbvio. Mas mesmo assim, é 58 de 70. E o Flávio também tem razão. Em 62, eram 14 jogadores de 58. Pelé lesionado no segundo jogo. Você teve um Garrincha fabuloso, né? Mas o time não jogou tão bem. Era um time envelhecido, ainda assim, maravilhoso. A enciclopédia Newton Santos, com 37 anos, jogou a Copa que jogou no Chile. Mas é fato. O Brasil, se você pegar em nível de desempenho, 82 está nesse nível de 70 e 58 mesmo. Não ganhou uma pena. Então, quer dizer, é uma coisa que eu mantenho sempre. O resultado é ok. Tem que ter resultado, né? Tem que ter resultado, claro. Sim. O futebol vive de resultado. Mas existem times históricos e que não ganharam. Perfeito. E eu acho que a maneira como o Flamengo saiu dessa competição, ela foi muito digna. A maneira como o Botafogo saiu não foi. Então, eu não contrataria e não demitiria o Renato Paiva. Agora, a demissão não teve justificativa a partir do momento que você contratou. Mas realmente não podia jogar do jeito que jogou. Em termos de futebol, é uma coisa assim que eu gosto muito da pureza da bola. Quando eu comecei a gostar de futebol, eu gostei de um outro futebol. O futebol mudou. Então hoje eu gosto do Guardiola. É o que eu falo, eu vejo Premier League. Eu não gosto de jogo chato, jogo que o cara fica se jogando no chão, fica cavando. Eu não gosto do Simeone. Eu não assisto o jogo de Simeone. Eu respeito o Simeone. Claro que eu respeito. O cara pra mim não se compara o Guardiola com o Simeone. Amo o Klopp, o caos dele, o Klopp. Eu não vou ver. Se eu estiver na Espanha, eu posso ver o estádio. O jogo até porque a torcida do Atlético de Madrid... Eu não tenho nenhum interesse de ver o jogo. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero alguma coisa que me seduza, que faça ver o jogo. E futebol feio, velho. Se ganha jogando feio. Se ganha jogando feio. Mas de novo, deixa eu aproveitar que a Jovem Pan abusar um pouquinho. Logo depois que acabou o Flamengo e Bayern de Munique, eu publiquei um negócio... Não me recrimino de publicar, porque eu esperava um pouco mais de mim e certamente outras pessoas sobre a interpretação do texto, mas era basicamente o seguinte, né? Que eu repito e reitero que eu não sou flamenguista, mas o futebol do Flamengo de 81 e 82, até um livro que eu escrevi com o companheiro André Rocha, livro oficial do Flamengo que lançamos há 13 anos atrás. Vai fazer 14. O Flamengo do Jorge Jesus, de 2019, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E o Flamengo, o nível de futebol que ele apresentou contra o Chelsea, mesmo contra o Bayern, é de virar a casaca. O que me parece óbvio, que eu não vou virar a casaca. Eu acho que quem me conhece minimamente sabe, e sabe que eu sou meio histriônico, falastrão, falo muito, gosto de fazer as coisas meio gongóricas, meio piegas e tal, e que chame um pouquinho a atenção, né? Então é evidente que eu não vou virar casaca e não vou pedir para ninguém virar casaca com o futebol do Flamengo ainda que maravilhoso em 80 e 82, em 19, e pelas circunstâncias em 2 jogos contra os europeus nessa Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos. Mas é evidente que, gente, eu não virei casaca e não peço que ninguém vire casaca e imaginavam que eu não fosse virar casaca. Pela bilionésima vez eu fui excomungado pela minha torcida, que faz parte do jogo, eu mesmo me corneto, né? Repito, eu não concordo com 20% do que eu falo e do que escrevo e de 50% do que eu penso. Mas no caso específico, eu não vou virar casaca, gente. Olha... 20% do que eu falo aqui na Jovem Pan eu não concordo, tá? E 50% do que eu penso... Eu também não. Eu queria ver, você estava falando essa coisa de gostar, viu, Bruno? De gostar do negócio. E eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Eu tive
uma felicidade extrema de estar no avião da Seleção Brasileira de 82. Então eu fui no avião, voltei no avião, ou seja, voltei antes, né? E eu vi uma imagem que nunca saiu da minha cabeça e que me emociona até hoje quando eu falo isso. Barcelona, o catalão, ele não é exatamente uma pessoa assim, alegre, expansiva. Ele é na dele, né? Fechado. Descemos, né, do ônibus da seleção, a gente estava atrás, a gente não estava no avião. A gente entra no aeroporto de Barcelona e aí alguém diz assim, chegaram os brasileiros. Todas as pessoas que estavam naquele aeroporto lotado, inclusive pessoas que estavam trabalhando, levantaram-se e aplaudiram de pé aquela seleção. Todas. Vocês sabem que eu não sou nenhum Pacheco, nenhum fanático. Ao contrário. Mas o Pacheco estava naquele... né? O Pacheco surge naquela época, exatamente. Eu não sou nenhum fanático da seleção. Aquela seleção eu torci muito porque era amigo dos caras. Sim. Eu me emocionei demais, até hoje eu me emociono. Aquela seleção que perdeu, ela foi aplaudida de pé. Todas as pessoas. Isso foi quando? 82. Não, eu sei, mas na hora de ir embora mesmo. Chegando ao aeroporto para pegar o voo de volta. O voo para vir embora. Espetacular. Todo mundo aplaudiu de pé. Inclusive parou o serviço por um tempo e tal. Foi uma coisa assim, com um olhar para cá, o outro. O próprio Tele começou, os olhos dele cheios de lágrimas. Porque foi uma coisa espetacular. Aquilo foi a consagração. O Brasil não perdeu a Copa de 82. Ele ganhou a Copa. As pessoas entendem muito isso. Ele ganhou. O Brasil conquistou o mundo, mas não ganhou a Copa. E o mundo perdeu porque a gente entrou numa praga pragmática do futebol. Vai querer jogar bonito, você vai perder. Foi terrível. Tanto é que a Copa de 90 para mim, disparada a pior de todas. Pior que 2010, pior que... Porque, inclusive, mudaria a regra do jogo, o recuo de goleiro, pegar a Copa. Foi uma Copa insuportável. Agora, acho que você estava lá também em março de 86, ou seja, 4 anos depois, sim, Brasil e Hungria, que o Tele chega para a entrevista coletiva e é aplaudido pela imprensa. Não foi? O Brasil perde 3-0 da Hungria, leva uma varada e a torcida, os jornalistas do mundo ali cobrindo em Budapeste aplaudem o Tele também. Não, é um negócio lembrando, assim, claro, 82. Aí você fala, poxa vida, mas tem que ganhar? Tem. Agora, a vitória de 94, ela muda o futebol brasileiro. Chegou-se à conclusão que jogar bonito não ganha. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Voltamos para a rádio. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode fazer as duas coisas. Claro, o Guardiola joga feio? Sim. Acho que não, né? O Klopp joga feio? Não, dá pra você ganhar e jogar bonito. O Paris Saint-Germain joga feio? O Real Madrid joga feio? O Barcelona joga feio? E tem várias maneiras de jogar, uma maneira mais direta, como é o Klopp, uma maneira do Luiz Henrique, do Guardiola, e são bacanas ao mesmo tempo, elas não são excludentes. Eu tô adorando ver esse PSG do Luiz Henrique, né? Que é bem legal. Que é bem legal, é intenso, é rápido, é objetivo, quando ataca, quando contra-golpeia. O PSG perde a Copa, esse campeonato aí. Faz parte do jogo, gente. Faz parte, acontece. Agora, é o time... Da maravilha que é o jogo. Agora o time que a gente vai guardar, vai recordar, pô, time legal, meteu 5-0 na final da Champions League. Essas coisas, elas são... É isso que eu gosto de futebol. Por isso que eu falo esse tipo de coisa. Eu prefiro perder jogando bonito do que ganhar jogando feio. Prefiro, até por ter vivido esse tipo de coisa. Eu estava na Copa de 94, não vi nenhum aplauso para a seleção brasileira. Nada, ela ganhou. Mas era maravilhoso, foi alívio, sabe? Houve alívio, não isso. Aplauso.